Graças a Deus a todos. Boa noite também. Bom, gente, nós vamos para um papo reto. Eu queria deixar algo ao teu coração da parte de Deus. Eu acredito em uma frase de Alan Caio que ele diz: não há um centímetro quadrado sobre todos os domínios da existência humana no qual Cristo Jesus, que é o Senhor de tudo, não diga: é meu. Deus está interessado em cada cantinho dessa terra, em cada coração. Deus passeia pela terra, mas o lugar que ele mora é no coração humano. Uma vez aquela mulher samaritana ali em João 4 fez uma pergunta que eu e você precisamos entender essa pergunta. Ela vai dizer: Senhor, ela encontra com Jesus e Jesus a encontra. Senhor, os nossos pais adoravam o Senhor no monte, mas os judeus adoram o Senhor em Jerusalém. Afinal de contas, qual é o lugar que nós devemos te adorar? Jesus vai falar assim, vai tirar o lugar de um endereço. Olha que ela fala um monte e ela dá o endereço de uma cidade. Mas ele vai dizer: a hora vem e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. De repente Jesus tira o endereço da adoração de um lugar, de um endereço, de um prédio, e coloca dentro do coração humano das pessoas. Então o endereço de Deus nessa terra é você, não é um lugar, é o seu coração. E Deus está interessado em corações de pessoas, e Ele a todo tempo procura. Não foi eu que encontrei Jesus, foi você que encontrou Jesus, foi Ele que te encontrou. Todo e qualquer interesse, o ponto de partida e primeiro passo é dado por Ele. O que eu queria dizer para vocês é que Deus é um Deus apaixonado por pessoas. A cruz, além de ser a mais bela história de amor e a maior prova de amor, é também a explicação do amor universal de Deus. Porque quando Deus olha para o mundo, Ele não vê algumas pessoas, mas Ele vê o mundo como um todo, Ele vê todas as pessoas. E Ele não prometeu estar conosco, ou morreu por algum, ou prometeu estar conosco alguns dias. Pelo contrário, Ele morreu por todos e prometeu estar conosco todos os dias dessa vida. A missão de Deus, Deus está engajado em uma missão, e qual é ela? O mundo. A missão de Deus é o mundo, o evangelho todo, para o homem todo e para todos os homens. Essa é a intenção e o real interesse de Deus. Isso está confirmado em Atos 1:8. Vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Coloca uma pergunta nesse meio: para quê? Para que nós receberemos poder? A resposta vem em seguida: para que vocês sejam minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Olha o que Jesus está querendo dizer: vocês me representam nesse mundo, seja aqui, ali ou além. Muitas vezes será necessário vocês subir numa cadeira para falar ao seu vizinho do outro lado do muro. Outras vezes será necessário vocês tomar um avião e atravessar o mundo. Mas uma coisa é certa: eu estou engajado, são essas palavras de Jesus, em alcançar todos os lugares, seja aqui, ali ou além. Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Essa é a missão do nosso Deus, alcançar. Essa foi a promessa de Deus para a nossa vida. O Deus presente, o Espírito Santo, habitando dentro dos nossos corações, e isso trouxe significado para mim e para você. Nivelou os nossos pés para palmilhar a mais fascinante jornada de vida. No entanto, essa promessa nos trouxe o quê? A responsabilidade, que era o para quê? Para nós ir, fazer, agir, vencer o comodismo. Porque quando Jesus disse ide, Ele sabia que de alguma forma a nossa fé poderia ficar presa ou aprisionada aos bancos confortáveis da igreja, aprisionadas nas quatro paredes brancas de um templo. Mas Ele queria que eu e você abríssemos o nosso coração para a dor humana. Ele queria que nós estendêssemos a mão para tocar o impuro com amor. Ele queria que nós acendêssemos um facho de esperança nas escuridões e nos labirintos da vida de um ser humano. Essa foi o real interesse de Deus. Eu lhe darei uma promessa, mas eu também lhe estou lhe dando uma missão, e vocês precisam assumir ela. Vocês precisam acreditar nela. O primeiro homem a ser cheio do Espírito Santo na Bíblia Sagrada, que está registrado em Êxodo 31, o nome dele é Bezalel. O Senhor o encheu do poder para que ele trabalhasse como artífice ou carpinteiro. Olha que interessante, Deus estava enchendo um homem para ele trabalhar, e através do que ele fizesse, do seu trabalho, as pessoas olhariam, encheriam os olhos e falariam: meu Deus, glória ao teu nome. Mas por que Deus fez isso? O povo estava centenas de anos preso, cativo no Egito. José morreu.
o governador. Agora o povo está aprisionado. Deus quer tirar o seu povo dali, libertar o seu povo, e ele levanta Moisés, o grande libertador. E Moisés, com um braço forte, tira o povo do Egito, caminho à terra prometida. Nós conhecemos bem essa história. Só que no meio do caminho, Deus quer ressignificar a fé desse povo. Por que ressignificar? Imagine só, 400 anos aprisionado num lugar. Nasce filho, nasce neto, morre avô, o pai. Assim vai gerando gerações e gerações. E eles estão nascendo numa cultura que não é a deles. Então eles vão aprender caráter de egípcio, cultura daquele povo, comportamento. Adoravam outros deuses. Agora Deus quer arranca aquele povo. Mas a maior tarefa de Deus agora vai ser arrancar os deuses dentro deles, dos corações deles. E Deus levanta Moisés e pede para Moisés construir o quê? Um tabernáculo. O tabernáculo era a representação da presença de Deus no meio do seu povo. E olha que interessante, para essa tarefa especial, Deus precisaria levantar homens especiais para ajudar Moisés. E Deus levanta quem? Muitos. Bezalel é um deles. E ele começa a trabalhar, a agir e manusear as coisas. E assim Deus vai fazendo o que ele precisava fazer. Através do trabalho de Bezalel, as pessoas olhavam e glorificavam a Deus. O trabalho de Bezalel, daquele homem cheio do Espírito Santo, glorificava a Deus. O que eu quero dizer e aplicar ao seu coração: Deus está enchendo corações de jovens, para que a nossa compreensão se expanda. Porque nós pensamos que precisamos servir Deus apenas no templo, neste lugar, com comportamentos apenas de um culto. Mas Deus quer muito mais do que isso. Deus te deu um trabalho, Deus te deu uma profissão, Deus te deu um lugar para você viver, Deus te deu amigos para você estudar, Deus colocou vocês em lugares, e é nesses lugares que Deus está interessado em chegar. Então Deus vai encher vocês do poder do Espírito Santo, para que através daquilo que vocês fazem, executam através da mão, seja como um carpinteiro ou como um professor, como um doutor na área de medicina ou como um doutor na área judiciária, como um autônomo, como um empregado, como um artista ou como um atleta, como qualquer pessoa que executa um trabalho, Deus vai encher vocês do poder dele, de habilidades e de capacidades, para que através daquilo que vocês façam, venha glorificar o seu santo nome, e as pessoas venham conhecer através daquilo que vocês fazem. Sabe, se você olhar para a Bíblia, em Gênesis 13, 19, vai dizer uma verdade: do suor do teu rosto comerás o teu pão. Suor é símbolo de trabalho, dedicação, empenho. Eu estou preparando uma série de mensagens para os meninos lá de Buritama e para algumas pessoas que pediram, sobre fé e trabalho. Essa conciliação que muitas vezes nós não conseguimos entender. Parece que nós somos duas pessoas, né? Liga o interruptor, eu vou para a igreja, desliga que agora eu voltei para casa. Vocês são inteiros por Deus. Deus quer vocês inteiramente. Trabalho, escola, vida social, vida lazer e vida espiritual. Um dos autores muito bons que eu indico para vocês, se vocês gostam de ler, Timothy Keller, ou Tim Keller. Leiam, vocês vão aprender muitas coisas boas. E uma das verdades que nós aprendemos ali em Gênesis é o seguinte: que Deus chama Adão e dá a ele uma missão. Você vai cultivar, cuidar do jardim. Logo depois, bem depois, nós não sabemos quanto tempo, Deus percebe que não é bom o homem ficar só. Ele faz uma ajudadora, uma auxiliadora, alguém que é ossos dos seus ossos, alguém tão parecida com ele. Mas olha que interessante, antes do relacionamento, antes de um casamento, antes de uma esposa, Deus dá a Adão uma profissão, um trabalho, uma missão. Porque Deus sabia que primeiro de tudo o homem precisa ter uma missão de vida, que é muito mais importante para que ele possa dedicar essa missão. E assim Deus vai preparar alguém, para que quando Deus unir você com uma pessoa, Deus não une pessoas para que ele seja um traque na mão dele. Sabe quando você acende um traque? Tá. Deus une pessoas para que pegar a sua força, a sua capacidade, a força daquela pessoa, a capacidade dela, e se você se torna uma dinamite, um poder, aquilo que diz ali em Atos 1, o poder, o dínamo de Deus. Você quer saber se o seu namoro, se alguém está namorando, alguém está num relacionamento, é de Deus? Primeiro sinal, a Bíblia diz aqui: vocês arrumem um trabalho, uma missão antes de tudo. Outro sinal, aquelas duas pessoas que estão juntas, se depois que ela começou a namorar, a força que elas tinham caíram, se perderam, não é de Deus. Porque quando Deus colocar você ao lado de uma pessoa ao lado do seu lado,
Deus vai levar a força de vocês para que vocês se tornem uma potência. Deus não quer que ninguém seja um traque na mão dele. Deus quer que nós sejamos uma dinamite na mão dele. Fazer algo poderoso nesse mundo. E aí, Adão tem uma missão. Então Deus vai dar uma missão para mim e para o seu coração, um trabalho. Porque Ele vai dizer também ali em João 5,17: meu pai trabalha até agora, e eu também. Olha que interessante, o Senhor está trabalhando. Deus queria fazer algo, e Ele poderia fazer algo instantaneamente. Pegar uma pedra bruta de ouro e transformar num utensílio lindo, como pegar um tronco de madeira e transformar num móvel maravilhoso. Mas Deus decidiu dar o privilégio para pessoas, para jovens como eu e você, fazer esse trabalho. Ainda que levasse tempo, e de fato leva tempo. Só que Deus nos dá essa chance de ser alguém na mão dEle, alguém que faça, alguém que cumpra os seus desígnios. Deus trabalha com parceria. E Ele está procurando parceiros nessa terra. Se você abrir e falar: Deus, conta comigo, Deus pode fazer muitas coisas através de você. Alguém me perguntou: Igor, nós lemos a Bíblia, antigamente Deus abriu o Mar Vermelho, Deus fazia isso. Uma das passagens mais interessantes aqui, de Moisés ao sair do Egito, é o que? A abertura do Mar Vermelho. Eu pergunto para vocês, sejam sinceros comigo, vocês acreditam de fato que Deus hoje, nesse dia que se chama hoje, seria capaz de abrir o Mar Vermelho se nós estivéssemos caminhando em direção a lá? A resposta não está se nós acreditamos ou não. A resposta está no propósito que Deus tem para fazer. Deus abriu o Mar Vermelho porque Moisés estava libertando o seu povo. Esse era o querer de Deus. O que eu quero dizer para você é que se você estiver em parceria com Deus, na missão que Deus tem para a sua vida, fazendo o que Ele quer, qualquer coisa Deus fará. Qualquer coisa. A questão é onde você está e o que você está fazendo. Se você está fazendo o que Deus quer, tudo acontecerá. Eu não tenho dúvida que Deus abre o Mar Vermelho, mas eu tenho dúvida onde nós estamos trilhando, o que nós vamos fazer. Mas se eu e você estamos fazendo o que Deus quer que nós façamos, Deus abrirá o Mar Vermelho e nós passaremos. Em Atos 19:12 vai registrar os primeiros anos da história da igreja. E vai dizer que as pessoas pegavam o lenço de Paulo. Era o lenço que ele limpava o suor da sua lida, porque era aquele homem irrequieto, o incansável bandeirante da fé cristã, e levava até os enfermos, e os enfermos eram curados. Levava o lenço dele até as pessoas cativas e oprimidas por demônios, e elas eram livres. Aí eu aprendo, será porque é o lenço? É aquele elemento, é aquele objeto que curava ou que libertava as pessoas? Não. Era o suor daquele homem, o trabalho daquele homem, o esforço daquele homem, a dedicação daquele homem estava construindo o reino de Deus, e assim o Senhor curava, e assim o Senhor fazia, e assim o Senhor operava. Eu quero dizer para vocês que nós precisamos ter uma ousadia de Deus em acreditar naquilo que Deus tem para a nossa vida. E nós vivermos e dedicarmos a isso, com esforço, que a Bíblia fala que o reino de Deus é tomado por esforço. Nós temos que nos esforçar, nós temos que fazer, e assim Deus vai cumprir os seus desígnios e os seus propósitos, curar pessoas, libertar cativos e operar maravilhas. Mas requer a nossa dedicação, o nosso empenho e o nosso suor. Sim, suor, trabalho. Quando nós trabalhamos, Deus está executando, Deus está agindo. Porque eu acredito que a vida cristã não é estática, ela é um movimento. Ela é a combinação da inspiração e também da transpiração. É a oração de joelho e é a ação da vida. Isso é suor, trabalho, empenho. Essa cruz, ela precisa atravessar o meu e o seu coração. Essa cruz não pode ser apenas um símbolo, ela tem que ser uma expressão de vida. Ela não pode ser apenas o madeiro da misericórdia vazia, mas ela tem que ser o madeiro que ainda jorra sangue e vida. Gente, a cruz, ela não é simplesmente a situação difícil que você enfrenta. Assuma a sua cruz, tome a sua cruz, não. A cruz é a vontade de Deus que é vertical, atravessando a nossa que é horizontal, e assim estabelecendo a vontade dele sobre a nossa vida. A cruz não prova somente que você é pecador, mas sobrenaturalmente o quanto você tem valor. Sabe por quê? Um Deus que permite que o seu filho na cruz seja surrado, humilhado e maltratado, de maneira alguma ele estaria brincando com a sua vida. De modo algum Deus brincaria com a nossa vida, se ele permitir que o seu filho passasse por tudo isso. Só que a cruz não pode ser apenas algo que eu e você carregamos no bolso ou pendurado em um colar. A cruz tem que ser vista através da nossa vida, do que nós fazemos, da expressão, do suor do nosso trabalho, das coisas mais simples, de cada cantinho onde Deus quer chegar dizendo: sou eu, é meu e eu estou nele. É você que vai manifestar Deus aqui e agora para as pessoas. E é nisso que eu acredito. Uma das afirmações mais perturbadoras que o mundo faz hoje é: uma vida com Deus nada mais é do que uma fuga. Ainda mais se tratando de um jovem
onde a cortina da vida se abre como um espetáculo, apresentando-a como um espetáculo cheio de magia, cores, prazeres, festas e coisas a serem feitas. Eles dizem assim: escolher a Deus justamente quando jovem, na primavera da juventude, na primavera da vida, é uma fuga, é loucura. Alguma coisa está de errado. Talvez quando você decidiu por Cristo, porque Ele já tinha decidido por você antes mesmo de você nascer. Alguém pode dizer assim: isso é loucura, você está escondendo alguma coisa, você não vai vingar, porque é alguma falha sua. É isso que o mundo acredita. Sabe, na virada do século XIX para o século XX, de 1800 e alguma coisa a 1900, 3 grandes homens se levantaram: Karl Marx, Friedrich Nietzsche e Sigmund Freud. Esses 3 homens influenciou poderosamente a literatura, a academia e a cultura desse mundo. Só que esses 3 homens tinham uma crítica a fazer a respeito da minha e da sua fé. Karl Marx, ele foi o pai da teoria comunista. Nietzsche foi o pai da filosofia e do niilismo moderno. E Marx e Freud foi o pai da psicanálise, do movimento do superego, do ego e do consciente. Olha o que Karl Marx vai dizer: que a fé, ela é um absurdo, ela é uma fuga. Porque ela é a melhor maneira dos regimes opressores continuar oprimindo as pessoas. Por quê? O que diz a minha e a sua fé? Que eu e você teremos uma alegria futura. A nossa maior conquista será amanhã eternamente. Nós acreditamos numa esperança vindoura. E ele diz que isso é a coisa mais besta para alguém acreditar. Porque é como dar um calmante a esse mundo, senão ele se tornaria um pandemônio. E essa é a frase dele: a religião é o ópio do povo. Por quê? Se não fosse a religião, a fé, esse mundo estaria um caos. E aí nós vamos tapeando as pessoas, dizendo que vai ter algo melhor amanhã, e assim nós continuamos oprimindo elas. Nietzsche vai dizer que a fé serve para pessoas que não têm coragem de enfrentar a vida como é. São covardes que assumem a fé porque eles não têm forças, e eles apelam para forças espirituais para que eles enfrentem esse mundo. Agora, Freud tem uma afirmação mais contundente. Ele vai dizer que a fé é a versão do nosso pai na onipotente. Como assim? Quando você olhava para o seu pai, você gritava que ele era um super-herói, muito capaz, muito bom. Mas à medida que você foi crescendo e você foi percebendo que ele não era aquele super-herói, que ele era um simples homem como você e tinha erros e falhas, e ele não tem superpoderes, você, naquele instante, você tira a figura do seu pai e projeta para um pai celestial poderosíssimo. Ele vai dizer que essa é a melhor maneira para que pessoas continuem infantilmente acreditando num super-herói. Isso que a fé oferece. E sabe o que aconteceu, gente? Muitas pessoas, principalmente jovens, acreditaram nisso. O seu maior investimento, a investimento nessa cultura foi em jovens. E aí jovens começaram a acreditar nisso. Jovens e mais jovens se alistaram para fazer a revolução comunista, acreditando que eles poderiam transformar esse mundo. Jovens e mais jovens, pupilos de uma filosofia anticristã, antirreligião, acreditavam que não existia um Deus, que não existe Deus, e que a Bíblia, eles aplicam a meia-verdade, porque é muito mais pior que uma mentira. Quando nós descobrimos uma mentira, o que nós fazemos? Estancamos o sangramento naquela hora. Agora uma meia-verdade, ela é perigosíssima, porque ela ainda vai sorrateiramente destruindo e avassalando. Aí o que eles dizem? A Bíblia é um livro bom, ótimo, como fonte de pesquisa, leia ela como uma literatura. Eles tiram o poder, a evidência de Deus, como o livro que transformou a minha vida e a sua, o livro que nos entende como o poder de Deus para a salvação do ser humano. Ele fala: não, leia apenas como uma literatura. E aí jovens, até mesmo cristãos, tiraram o poder das Sagradas Escrituras. No entanto, o Espírito Santo começou a passear sobre a terra, incendiando, inflamando e comissionando os jovens, para que eles comecem a fazer revolução aqui e agora, e dizer ao mundo que a revolução é essa. Jovens, parem de pensar em si mesmos e passem a pensar em Deus, o seu Criador, chamando eles para ter um encontro sobrenatural e poderoso. E Deus começa a usar a gente, não somente aqui dentro, não somente nos ambientes da igreja, mas Deus começa a separar jovens e colocar eles em lugares estratégicos, em profissões, em lugares onde o poder corre, para que eles canalizem a presença de Deus e venham transformar a vida, e as pessoas, ao olhar para eles, consigam ver a presença de Deus. Sabe, Deus está procurando de jovens assim, de jovens que tenham coragem de falar: Deus, pode contar comigo. Uma das palavras de Pedro foi linda, ao dizer assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi sangue ou carne que te revelaram, mas foi o meu Pai que está no céu. E eu te digo que tu és Pedro,
e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. As palavras de Jesus estão dizendo assim, que não é as portas da igreja que vão prevalecer contra o inferno, ou é as portas da igreja que não prevalecerão contra o inferno. São as portas do inferno que não prevalecerão contra a igreja. Porta, ela é um instrumento de defesa, correto? Você nunca viu um exército atacar o outro com portas, mas é com arcos, com um armamento bélico. Porém, uma cidade bem edificada, uma fortaleza bem murada, uma casa bem protegida, ela tem que ter as suas portas nos lugares e fechada. Você fecha a sua porta para que ladrão não entre. Você fecha a sua porta porque ela é um instrumento de defesa da sua casa, correto? No entanto, porta também é lugar de acesso. É por ela que nós entramos, é por ela que nós adentramos os recintos e os ambientes. Olha o que Deus está querendo nos chamar a atenção. Está falando que as portas do inferno, ou seja, está dizendo que o inferno vai estar na defensiva, não na ofensiva. Porque muitas vezes fala, meu Deus, se Satanás e os demônios e o inferno não atacarem, eu, tá bem, tá bom, tá tudo legal. Mas Deus está chamando a gente, sabe para quê? Ataquem eles, vocês têm que ir. Essa é a promessa que eu deixei para vocês, vão. As portas deles, o sistema que defende eles não serão capazes de parar vocês. E vocês vão entrar pelas portas. E nós vamos entrar lá porque tem pessoas lá dentro. E nós tiraremos as pessoas do inferno e o inferno de dentro delas. Mas nós precisamos ter a ousadia de ir e acreditar que Deus está conosco. E aquele poder que Ele nos deixou em Atos 1:8 é para a gente ir mesmo. Para a gente fazer e nunca esperar. Porque nós temos que estar também no ataque, na ofensiva. E assim o inimigo e o inferno todo será abalado pela presença e pelo poder de Deus. Nisso eu acredito. Mas nós precisamos ter essa ousadia e assumir a nossa postura diante de Deus. Paulo em Romanos 12:2 ele vai dizer, não vos conformeis com este mundo. Essa palavra conformeis no original quer dizer, não assumam a forma idêntica. Idêntica. É isso aqui, são pessoas de nomes diferentes que moram no mundo. De lugares diferentes, com roupas diferentes, mas parece que as pessoas são todas iguais. Os seus comportamentos, suas decisões, as suas atitudes, o que elas fazem. Mas o conselho de Paulo, a chamativa, o apelo, a convocação de Paulo dizendo, olha, vocês não assumam a postura, a forma idêntica do mundo, porque vocês são totalmente diferentes. Porque o dia que vocês forem iguais a ele, vocês são sal, o sabor que dá gosto. Mas o dia que vocês forem iguais, vocês perderão o sabor. Não assumam. Lembra alguma vez que a sua avó falou para você, olha, seu avô, sua avó disse, que coisa feia menino, que coisa feia menina. Quando seu avô e sua avó disse isso alguma vez para você, ele não está dizendo que você era uma menina ou um menino feio. Mas o que você fazia era muito feio para eles. O seu comportamento, a sua atitude. Não existe nada mais feio nesse mundo, sinceramente, do que um cristão parecido com o mundo. Até o mundo acha isso reprovável. Mas não há nada tão lindo e tão belo quanto um jovem que assume o seu caráter e o coração de Cristo e a missão que Ele deu para ele. O mundo vai se encantar com o que Deus tem através da sua vida, se você assumir. Mas nada tão feio. Eu fico olhando Deus talvez falar para a gente, que coisa feia, Neil, que você fez. Mas não há nada tão belo quanto a gente falar do nosso Cristo, como Ele é, para as pessoas. Não vos conformeis. Sabe por quê? Porque um chamado de Deus nasce quando algo te deixa inconformado. O chamado de Deus não é igual um namorado romântico que no dia do seu aniversário, no dia dos namorados, vai chegar com um buquê na sua casa, batendo palma, falando assim, isso aqui é para você, alguém mandou te entregar. O chamado de Deus vai nascer nos ambientes das inquietações. Sabe quando aquilo te deixa com revolta e fala, eu não acredito que isso aqui está assim, eu não acredito que está nessa desordem, nessa bagunça. É exatamente nesse lugar de desordem e bagunça que Deus quer dar um jeito, que Deus quer organizar, que Deus quer colocar em ordem. E quem que vai pôr isso em ordem? Você. Só que, se você está conformado com a realidade à sua volta, no trabalho, na escola, na profissão, aonde você frequenta, eu quero dizer para você que, de fato, você está muito longe do seu chamado. Porque o chamado é algo que deixa você inconformado, que você fala, eu não acredito, eu vou atrás, enquanto eu não resolver, eu não me canso, eu não me paro, eu não ponharei a cabeça sobre o travesseiro enquanto isso não for transformado. Deus quer transformar realidades. Quando o Senhor Jesus diz ali em Mateus 5,16, assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao meu Pai que está no céu. O que Jesus está querendo dizer é que Ele deu uma caixa de lápis de cor para vocês. Vão e colorem o mundo com as cores de Deus. Vocês são capazes de mudar a realidade.
No entanto, esse mundo está assim sentado, ele é um rascunho. Se vocês ficarem parados, acomodados, esse mundo nunca conhecerá a Deus. E eu quero dizer para vocês que Deus não é um segredo para ser guardado. Ele ama ser conhecido. E hoje Ele é conhecido através de nós, de você. Nunca Deus vai aparecer em carne e osso, só que muitas vezes as pessoas vão conhecer a Deus através da sua e da minha vida. Eu oro muito para que em lugares como aqui Birigui, nessa igreja, em todos os lugares, especialmente na vida de jovens, alguém possa dizer: hoje eu vi Jesus. E o outro perguntar: onde? Numa pessoa. E que essa pessoa seja você, através daquilo que você faz, de como você faz, que seja tudo para a glória do nosso Deus. Então, o teu chamado, eu quero dizer para você que ele vai nascer de algo que te deixa inconformado. Então não se conforme com o mundo e assuma a sua postura diante de Deus. Porém, ouvir o chamado de Deus não é igual ouvir uma música. Não é igual você estar ouvindo uma música. O chamado de Deus é um dilema. A gente compreender o que Deus quer da nossa vida. É um dilema. Não é tão simples como ouvir uma música que toca no rádio. Mas a primeira coisa que você precisa fazer para ouvir o chamado de Deus é você precisa tirar o fone de ouvido deste mundo. Você precisa baixar os alto-falantes dessa terra. E você precisa conectar o seu coração na frequência do céu. Porque se o mundo ainda gritar dentro de você alto, de fato você nunca vai ouvir aquele Apocalipse 3, esse que estou à porta, sabe? Sabe quando alguém chega na nossa casa, o som está... Eu te chamei, Igor, há tantas horas, bati na porta, gritei, chutei o portão, você não me ouviu. Porque lá dentro da minha casa, do meu mundo, estava ensurdecedor. Deus está te chamando, mas talvez o mundo ainda grita alto dentro de você. E você não consegue ouvir. Então é necessário você abaixar o volume, tirar o fone de ouvido e conectar o seu coração com Deus. O que eu quero dizer para você, através dessa aplicação, é que, por que as pessoas gostam de fone de ouvido, vocês acham? Pode ser que uma música boa, né? Algo contagia, algo que te faz você sentir bem. Ou pode ser também que eles não querem ouvir o ruído das coisas, o barulho desse mundo, isso incomoda. Mas eu quero dizer para você que o som desse mundo é muito diferente da música que toca no rádio. Eu quero dizer para você que as vozes que interpretam, ela tem outra afinação. Uma pergunta que eu faço para você: você está sendo capaz de ouvir a música da sua vida? A trilha sonora do seu dia a dia? O som que faz balançar e tremer o seu coração? Você tem sido capaz de ouvir isso? Quando Deus fala, quando a sua voz é irresistível. O que eu quero dizer para você é que a mais bela canção é quando a voz e a vida estão no mesmo tom. É quando o que eu falo e o que eu vivo for a mesma nota. É quando a batida do meu coração estiver em simetria com os passos, com o compasso da minha vida. Uma coisa que eu aprendi, que eu quero deixar ao seu coração, é o seguinte: eu fui tentar ajudar as pessoas a descobrir o significado da vida delas. E eu acabei descobrindo o meu. Sabe por quê? Porque eu e você nos encontramos no outro, no próximo. Muitas vezes quando a gente coloca o fone de ouvido, sabe o que acontece? A gente não ouve a necessidade do outro, a situação que está à nossa volta, porque aquilo talvez vai nos incomodar. Mas a partir de manhã você tira e começa a ouvir, é ali que Deus está te chamando. É ali, exatamente na necessidade do seu próximo, está o chamado de Deus para a sua vida. A Bíblia fala em João 3,16, porque Deus amou o mundo, Ele entregou. Romanos 5,8, mas Deus prova o seu amor como? Pelo fato de ter dado o seu único filho a morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. João 13,34, novo mandamento vos dou, qual? Que vocês vos amem. Amém uns aos outros, como eu amei vocês. Interessante que Deus está chamando a gente para vivermos pelo outro, pelo próximo, porque você vai perceber que Deus está ali. Quando Jesus falou para João, em João ali no final, para Pedro: Pedro, tu me amas? Sim. Então apacenta as minhas ovelhas. De repente o amor de Jesus ele tira: você me ama? Então apacenta as minhas ovelhas. Sabe o que Jesus está dizendo para Pedro? Pedro, se você me ama, ame também o próximo. Sabe por quê, Pedro? Porque eu estou ali também. Ali você me encontrará. Então eu queria que vocês começassem a tirar o fone de ouvido da vida de vocês, para que vocês comecem a ouvir o que Deus tem para a vida para cada um de vocês. Há um adágio que diz: o peixe é fisgado pela boca e apodrece pela cabeça. Esse adágio está nos ensinando que vale muito mais uma grama
de prática do que uma tonelada de conhecimento. Vale muito mais do que você faz do que o que você fala. Ele está querendo dizer que você pode conhecer todas as ciências e teorias, você pode conhecer todos os métodos e práticas, mas ao você falar com uma alma humana, ao você tocar com uma alma humana, se você seja simplesmente outra alma humana, você seja alguém tão igual a ela. Porque se você só colocar a sua teoria, você nunca chegará ao coração dela. Sabe o que eu queria dizer para vocês? Quando ele vai dizer que uma fé que somente conhece, ela é como um peixe que abocanha muito fácil no anzol. Uma fé que só conhece e não pratica, ela é como um peixe que começa a apodrecer. O sinal da sua morte é o apodrecimento da sua cabeça. Mas quando a gente pratica e quando a gente faz, nós começamos a tornar a nossa fé visível, as pessoas começam a compreender. Há uma frase que eu acho tão conturbadora, é de A.W. Tozer, que ele diz assim: o diabo conhece mais de Bíblia do que nós, mas ele, mesmo assim ele continua sendo diabo. O que ele está querendo dizer com isso? Ele está dizendo que muitas vezes o conhecimento da palavra de Deus sem a prática pode ser muitas vezes diabólico. Lembra da tentação de Jesus em Mateus 4? Jesus está ali, o tentador chega, Satanás chega e começa a tentá-lo. Ele responde pela palavra. De repente Satanás o que? Refuta com a palavra. Mas Jesus responde a ele e o vence pela palavra e pela prática e obediência da palavra. Uma coisa que nos chama atenção e que faz muitas vezes eu tremer é o seguinte: a Bíblia diz que os primeiros a chamar Jesus de o Filho do Deus Altíssimo foram os demônios. Os primeiros. A Bíblia diz que eles sabem recitar passagens inteiras das Sagradas Escrituras. A Bíblia diz que eles têm fé, eles creem, tremem e estremecem. A Bíblia diz que eles têm conhecimento de Deus. Mas qual a diferença dos demônios para nós, que conhecemos a palavra? Eles são incapazes de amar e obedecer. E qual é o sinal do amor? Obediência. João 14: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Guardar não é você guardar dentro do bolso, guardar é você praticar, você aplicar. Então quando a gente tem uma fé aqui e que torna para fora, não existe nada mais poderoso para este mundo, nada mais poderoso para este mundo e para essa terra. Eu quero caminhar para o fim com vocês. Há um livro de Tim Keller chamado A Cruz do Rei. E nesse livro ele faz um apelo, um convite muito interessante. Ele vai dizer assim: eu estou chamando vocês para que vocês comecem a influenciar esse mundo, não por meio do poder, não por meio da ganância, não por meio da autoridade assim de alguém, um tirano, não, mas por meio do serviço, do servir, da humildade. Ele vai dizer que é para a gente começar a abordar as pessoas de uma maneira tão sacrificial. Você chegar na necessidade e falar: eu posso te servir. Você chegar na condição onde precisa de mudar a realidade e falar: eu estou aqui para ajudar. Você chegar aonde ali precisa da presença de Deus e você falar assim: eu assumo aqui, eu quero estar aqui, eu quero servir, eu quero fazer isso por vocês. E quando vocês começarem a fazer isso, as pessoas que estão vendo vocês lhe darão o direito de vocês influenciar a vida delas. E vocês conquistaram isso não pelo poder, por uma autoridade de ganância, não, vocês conquistaram isso por um serviço, pela humildade e pelo um caráter genuíno de Cristo. Aí ele diz: qual foi o maior exemplo disso? Ele diz: o próprio Senhor Jesus, que veio ao mundo, deixou sua glória e serviu as pessoas. E quando ele estava na cruz, ao invés de ele pedir aos anjos que viessem e matassem todos aqueles que crucificavam e blasfemavam contra ele, não, ele pediu assim: Pai, perdoa-os. E na cruz, ao invés dele decretar o mal das pessoas, ele orou por elas. Ele está nos convocando para a gente fazer as mesmas coisas nessa terra, cheio de graça e ousadia, para que o mundo conheça o nosso Cristo, não através de poder, não através de uma autoridade, mas através de um serviço. Não existe nada, uma autoridade maior do que as pessoas falam assim: olha, eu quero que você me ensine a respeito de Deus, eu quero conhecer a Deus e eu quero conhecer através de você, por causa da sua vida, daquilo que você fez por mim. Uma pergunta que eu faço para vocês é o seguinte: você acredita... Não, antes dessa, você já descobriu o que Deus quer para a sua vida? Segunda pergunta: você acredita no que Deus tem para a sua vida?
Você já descobriu ou você acredita? Não há nenhum segredo para que Deus revele para você o que Ele quer. Deus tinha um sonho de criar um povo, e esse povo representasse Ele nessa terra. As pessoas olhariam para esse povo e diriam: ali está o Deus. Esse povo responderia por Deus diante de todo este mundo. Esse povo chama-se Israel. Quando Deus teve esse sonho, Ele passeou com seus olhos por essa terra e procurou um homem, alguém que estivesse sonhando em ser pai, alguém que acreditasse no que ele tinha. E Ele encontrou um homem chamado Abraão. Mas olha que interessante, Deus escolheu Abraão. A mulher de Abraão chamava Sara. Eles já eram avançados de idade. Sara era estéril, não podia ser mãe, e já era velha, como Abraão também, e não podia gerar filhos. Olha que interessante, a primeira lição que eu quero deixar ao teu coração é que Deus não escolhe os caminhos mais fáceis para Ele realizar o que Ele precisa. Talvez você não é o caminho mais fácil para Deus realizar o que Ele precisa realizar. Mas se você acreditar nisso, se você falar: Deus, conta comigo, Deus vai fazer. Abraão foi pai com quase 100 anos e Sara com quase 90 anos. E dali surgiu Isaac. Deus, você olhe para o céu e tente contar as estrelas, olhe para as areias, os grãos do mar, da praia, tente contar. Assim será a sua descendência. E Deus cumpriu. Um dia Deus queria levantar um homem para regular a moral do seu povo que estava perdida. Eles haviam se curvado diante dos outros deuses, trazendo ídolos para dentro deles e se prostrando e se tornando tão iguais às outras nações. E Deus procura alguém nessa terra e encontra uma mulher que queria ser apenas mãe. E ela era estéril. O nome dela era Ana. E o sonho dela era: eu quero ser mãe. E Deus falou assim: Ana, eu quero fazer de você mãe, mas eu quero te fazer algo muito mais do que uma mãe. Eu quero gerar através do seu ventre um homem que o mundo não conheceu, chamado Samuel. E quando ele passar por essa terra, as pessoas vão admirá-lo, a ponto de bater o joelho no outro. Tamanha é a unção e o poder de Deus na vida dele. O que eu podia falar outros para vocês, só quero dizer ao seu coração essa lição. Se você tem um sonho, Deus tem um sonho para você. A pergunta que você deveria fazer para Deus é: Senhor, o que o Senhor está sonhando para este tempo? Quais são os seus projetos para o tempo que se chama hoje? O que está no teu coração que o Senhor poderia tirar daí de dentro e colocar dentro do meu? Eu estou disposto a viver isso. Eu estou disposto a tornar os seus sonhos encarnados, reais. Se o Senhor quiser contar comigo, eu acredito nisso. Porque eu acredito que Deus tem projetos e sonhos no coração dele para hoje. E Ele está procurando outros corações para depositar. Ele está procurando jovens, a realidade é essa. Jovens com ousadia e coragem, dizer: Deus, conta comigo. Eu e você vamos fazer algo que vai transformar esse mundo, revolucionar esse mundo. E o que eu estou falando para vocês não é conversinha não, viu gente? Eu acredito nisso. Eu acredito nisso com toda a minha vida. Eu espero morrer acreditando nisso. Eu espero ser consumido pelos sonhos que Deus tem para mim e eu quero viver todos eles. E quando eu olho para vocês, eu falo: Deus, aqui tem muitos jovens também com potenciais e sonhos para ser vivido. Eles não podem apenas frequentar os bancos e os cultos da nossa igreja e sentar e viver uma vida monótona, sem qualquer expressão. Não. A minha oração para a tua vida é essa: que você viva todos os dias da sua vida, e quando chegar a sua morte, você venha morrer por aquilo que você viveu. No livro de John Stott, O Cristo Incomparável, conta a história de um homem chamado Joseph Denner, um padre belga, piedoso, que deixou o seu país e foi para o Havaí cuidar de leprosos na ilha de Molokai. Lepras que eram feridas por todo o corpo, sangue e pus. Onde aqueles homens tinham que ser tirados da sociedade, a segregação. E aquele homem se tornou o servo deles, construía casas para eles, sepultava os que iam morrendo, pregava para eles, ensinava a palavra, curava, dava banho, limpava, fazia higiene deles, fazia tudo para aquelas pessoas. E dedicou a sua vida por aqueles leprosos, até que num dia, num domingo de 1889, ele se levanta para pregar o seu irmão e começa dizendo assim: nós, os leprosos, e toda a congregação ficou atônita.
nós os leprosos, ele vai dizer que ele também havia contraído a lepra. Porque não tem como você viver por aquilo que você acredita e você não morrer por aquilo. Então, se você está disposto a viver por aquilo, primeiro de tudo, se você é disposto a morrer por aquilo que Deus tem para você, você vai dedicar toda a sua vida. Você precisa primeiro encontrar uma razão para você morrer, porque aí você encontrará N razões para você viver. Então, comecem a acreditar ousadamente no que Deus tem para vocês, jovens. Comecem a acreditar. Comecem pelo seu vizinho, pela pessoa mais próxima de vocês. Deus não te chamou você para ocupar um lugar. Deus te chamou você para ocupar uma missão nesse mundo, que Ele está trabalhando e Ele conta com você. A vida é sua e Deus tem um sonho para você. Se você acreditar nisso, Ele vai transformar e impactar esse mundo com o que Ele tem. E eu acredito nisso. E a minha oração é para que vocês acreditem também nessa realidade, porque assim o mundo vai conhecer o nosso Cristo, cheio de graça, verdade e justiça, até o último dia que Ele nos deixar nessa terra. E quando chegar o nosso último dia de vida, nós não venhamos ser arrependidos como aqueles: Deus, já está chegando a minha hora. Não, Deus, ainda bem que chegou a minha hora. O que me resta apenas agora é morrer, porque eu dediquei toda a minha vida por aquilo que eu acreditei. Vamos nos colocar em pé, vamos fazer uma oração juntos. Deus, eu quero pedir em nome de Jesus Cristo, para que esses meninos, esses jovens, esses homens e mulheres comecem a se despertar por aquilo que o Senhor tem para eles. O Senhor não colocou ninguém nessa terra para que eles fossem apenas um objeto, mas nós somos alvo do seu amor, e nós somos flechas na sua santa mão. Jesus, comece a inspirar jovens com projetos, com sonhos. Comece a usá-los aqui na igreja e ao redor dessa cidade. Comece a colocar dentro do coração deles coisas que vai fazer arder, incomodá-los, incomodar a gente, sim, Deus, a ponto de que nós não venhamos descansar enquanto aquilo não for feito. Que nós sejamos uma geração de jovens que não se conforma com essa realidade. Que nós sejamos um sal esfregado na carne, não dentro de um saleiro. Que nós sejamos a luz que brilha lá no alto do monte, para que todo viajante cansado e perdido encontre abrigo e refúgio. Para que nós sejamos a última porta, para que nós sejamos a imagem de Cristo nesse mundo, para que nós sejamos os seus sonhos encarnados nessa terra, para que nós sejamos, Deus, a expressão visível de Deus, que através de mãos e faces humanas as pessoas vejam divinamente o amor de Deus se revelar. Sejam através de nós, Senhor Jesus. Confirme isso no coração de cada um deles, Espírito Santo. Uma semente hoje, um projeto hoje, coragem e ousadia sobre eles. E desperte essa geração para somar com tantos irmãos e jovens de Cristo que assumiram o caráter e o coração da missão, que tem feito a diferença, seja aqui, ali ou além, seja em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. O nosso endereço é o mundo. O Senhor vai nos enviar como um vento, e ninguém poderá parar a obra poderosa que o Senhor tem. Essa é a minha oração, Deus, nesse lugar, e peço que o Senhor a ouve, no nome de Jesus Cristo. Amém e glória a Deus. Que Deus abençoe, foi uma honra, viu, estar com vocês.